Pera aí que tem mais gente entrando aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, boa noite. Olha o passarinho aí. Boa noite, passarinho. Boa noite. Vocês sabem, para quem não sabe, o passarinho, ele fez a prece. O Marcelo, você que não conhece o passarinho fez a prece quando eu fiz as minhas bodas, quando houve a festa das minhas bodas de prata. Passarinho que fez a prece lá. Foi bem legal. Fiz uma palestrinha lá, fiz a prece, foi bem gostoso. Mas com esse sobrenome ele vai voar mais alto, né? Vai chegar mais alto, né? Paulo, tem algum nome associado à minha imagem? Que eu não sei, eu entrei aqui pelo celular, não sei. Tem um nome, tem. Cadê? Tá, Jaime TP Filho. Ah, Já, então já. sou eu, isso mesmo, é isso aí. Então tá. Uhum. Tudo bom, Tem um Rafael? nome e tem a sua imagem. Boa noite, tudo Ah, bom? tudo bem. Bom, boa noite a todos. Essa é a segunda palestra do grupo Diálogos Espíritas. A primeira palestra foi tão boa do Marcelo que eu pedi para ele fazer outra. Então, ele está fazendo outra hoje. A ideia é que, como eu falei, a ideia aqui não é catequizar ninguém, mas é fazer com que as pessoas que não têm conhecimento do Espiritismo comecem a conhecer um pouco mais sobre a doutrina, e as pessoas que já conhecem, que já seguem o Espiritismo, possam se aperfeiçoar cada vez mais. A nossa ideia é a cada 15 dias ter uma palestra, às vezes um pouco mais, um pouco menos. O Marcelo e os temas que nós estamos buscando são temas menos religiosos e um pouco mais ligados ao mundo, porque o Espiritismo tem um lado científico que é muito interessante. E o Marcelo ele trilha esses dois lados muito bem. A primeira palestra dele foi interessante porque ele falou sobre os fundamentos do Espiritismo. E para quem não sabe, tudo isso que está sendo falado, dito aqui, está sendo gravado no YouTube. Então, na primeira palestra, nós tivemos 86 pessoas assistindo no YouTube, que é muito boa. Eu estou curioso para ver essa também. Eu diria que nós estamos indo no caminho certo aqui. Marcelo, a palavra é sua. Olá a todos que nos assistem. Eu agradeço muito a oportunidade de aqui estarmos com vocês. O Paulo fez algumas considerações a respeito da nossa primeira fala e foi uma fala simples, logicamente muito reduzida, porque trazer uma doutrina tão fantástica, tão especial, essa ferramenta que nos auxilia a dar voos mais altos, neste processo de autodescobrimento, de autoburilação, para que a gente possa fazer uma diferença não só no mundo lá fora, mas no mundo íntimo. Naquela nossa primeira fala, ela foi, sem dúvida, limitada até pela questão do tempo. Mas, voltando aqui, eu agradeço muito ao carinho, a todos que aqui estão juntos conosco, e vamos tentar aqui, de alguma forma, trazer algumas situações, algumas referências e algumas questões relacionadas a esse processo de espiritualidade, de espiritualização. E aí temos a doutrina dos espíritos como uma ferramenta fora de série para que a gente possa alcançar, na própria fala de um espírito chamado Emmanuel, que foi o mentor espiritual do nosso querido Francisco Cândido Xavier, logo no prefáciozinho do livro Nosso Lar, quando ele fala: o mundo precisa, ele se dirigindo a André Luiz, isso tudo no mundo espiritual. O mundo, sem dúvida, precisa muito de espiritualismo e espiritismo, mas muito mais de espiritualidade, ou seja, introjetar o divino dentro de si mesmo, descobrir que é um filho e uma filha de Deus com potenciais inimagináveis. Que este processo, sem dúvida, toma tempo, vida após vida, mas que um dia chegaremos a possibilidades muito maiores, muito melhores e fazendo uma diferença, como disse, não só na vida lá fora, mas nas nossas próprias vidas. Nós temos feito uma espécie, não só a gente, mas muitas outras pessoas, a respeito deste contexto que vive a humanidade, né? Que a ciência, a tecnologia tem proporcionado adiantamentos tecnológicos inimagináveis. Há poucos anos atrás, há 20, 30 anos atrás, nós não tínhamos ideia
dos potenciais que a ciência iriam nos fornecer, iriam nos capacitar. Mas é interessante que, apesar de todo este processo de avanço nas questões intelectuais da ciência, de todas essas maravilhas que nós encontramos no mundo material, o indivíduo ainda encontra-se extremamente vazio. E a Organização Mundial de Saúde, eu estava fazendo uma pequena leitura para que a gente pudesse falar um pouquinho hoje, no dia de hoje, que dentro de talvez poucos anos, a depressão, esse desinteresse, esse vazio existencial, talvez seja um dos maiores problemas do ponto de vista de saúde. Se os números não estão desatualizados, esta mesma organização nos traz que aproximadamente 450 milhões de pessoas são afetadas no mundo inteiro por transtornos mentais, por transtornos de ordem ainda psíquica, mostrando que esta máquina, este cérebro humano, ainda está muito pouco diagnosticado, apesar dos avanços que nós temos visto. O número de suicídios é algo inimaginável, até entre as crianças, como nós vamos ver até numa parte de uma obra, Obras Póstumas, na segunda parte, ali eu acho que no capítulo 27, quando Allan Kardec, encontrando-se uma mensagem que é trazida por duas médiuns em estado sonambúlico, ali em 1866, foi em abril, eu não me recordo o dia, e elas em estado sonambúlico vão nos trazer, nesta emancipação do próprio espírito, falando, trazendo que as situações da loucura e essa loucura que nós estamos vivendo atingiriam números inimagináveis. E elas vão falar ali, né, que seriam estes os verdadeiros sinais dos tempos. Mas num determinado momento desta mensagem, que é muito grande, que se chama Regeneração da Humanidade, ela fala que tudo isso se cumpriria pelo encadeamento das circunstâncias e que não haveria a menor derrogação das leis da natureza, mostrando que a semeadura ocorreu num determinado momento, mas a colheita ela é inevitável, fazendo talvez uma referência à lei de causa e efeito, de ação e reação, mostrando tudo que talvez nós estejamos vivendo. E o cérebro humano, ainda sendo feita uma análise do ponto de vista material, ainda fica muito a desejar quando nós passamos a ter uma visão mais holística, até do ponto de vista deste cérebro espiritual, que juntamente com o cérebro material, porque o cérebro material é o resultado de um espírito que o elabora, temos aí o espírito, que é a inteligência vai fazer a forma, e a forma vai fazer a forma, que é este corpo, este cérebro físico. Então, uma infinidade de funções cerebrais ainda permanecem muito desconhecidas da ciência, e mesmo da ciência acadêmica. Há uma necessidade ainda de mergulhar não só nas questões físicas do cérebro, mas a ciência do espírito, percebendo que neste indivíduo extremamente capacitado do ponto de vista tecnológico, precisa alcançar uma conexão consigo mesmo e, por consequência, uma conexão com o divino, para que as duas asas morais e intelectuais possam proporcionar um melhor voo para a criatura. O cérebro humano é o centro de comando de toda a organização somática. Vai processar naturalmente os fenômenos degenerativos, assim como também as resistências através do sistema imunológico, vai assimilar, vai eliminar os fatores kármicos que procedem naturalmente de atos anteriores. Eu falei que a semeadura é livre, mas a colheita será obrigatória. Então, esses processos kármicos, muitas vezes, manifestam-se nestes dias, onde, apesar do grande avanço da ciência médica, ainda nos encontramos muito distantes do ser holístico, do ser completo,
que anseia a felicidade. Por isso, a necessidade das múltiplas existências para que, através deste processo, este caminhar pela existência, pela vida, nos proporcione um maior entendimento. Nós vemos, por exemplo, estes estados depressivos proporcionando muitas vezes pensamentos pessimistas, complexos, e vão naturalmente agravando os nossos processos até de neuróticos. Os psicólogos estão aí com seus divãs lotados. Quantas vezes nós, muitas vezes, manifestamos situações de angústias que vêm do nada, mostrando que há determinadas conexões, determinadas interações entre os dois planos da vida, trazendo uma visão mais espiritualizada, mais espiritual, e utilizando-se do espiritismo para mostrar que há uma intercomunicação entre os dois planos, como está na pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos espíritos: influenciam os espíritos nas nossas vidas? E a resposta é impressionante. Eles falam: de ordinário, muitas vezes são eles que vos dirigem. Nas conexões mentais que nós estabelecemos neste mundo íntimo, vão naturalmente emitir as ondas mentais, encontrando a sintonia com espíritos do mesmo naipe, do mesmo calibre. E aí, por isso, a necessidade eu ia falar santificação, mas não é o processo, não é bem a palavra que eu quero utilizar, da vigilância destes nossos pensamentos, da tentativa de nos assenhorarmos do nosso mundo íntimo para que as boas conexões possam nos chegar. Parece que estamos aí ainda sujeitos e não somos aí marionetes sendo manipuladas pelos espíritos. Temos o livre-arbítrio, temos a capacidade de caminhar pela vida, mas naturalmente nós vamos encontrar as companhias que ainda fazem parte da nossa forma de pensar, da nossa forma de viver, da nossa forma de conduzir a nossa própria vida por este evento maravilhoso que se chama vida. A obra Dias Gloriosos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, traz um capítulo muito especial. No capítulo 7, e ela fala, Joana de Ângeles, fala sobre recuperação e cura. E ela nos traz uma diferenciação entre a cura do corpo e a cura da alma. A cura do corpo, sem dúvida, ela pode se dar com os medicamentos, com os tratamentos, com toda esta parafernália que a tecnologia nos proporciona, mas existe uma cura que precisa ser alcançada, talvez mais difícil, porque vai demandar uma vigilância, uma consciência muito maior da própria criatura. É a cura do espírito. Por isso, as religiões tão necessárias para que a gente possa, estabelecendo uma conexão com Deus, seja de uma forma ou de outra, variando realmente das diversas escolas que nos propõem distanciamento das questões do materialismo, mas uma questão ligada a uma ponte parental, que é Deus. Entendamos esta inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, como quisermos. Possamos dar um nome como nós quisermos, mas há um Pai infinitamente bom e justo que quer nada mais, nada menos do que a saúde mental, a saúde espiritual de todos os seus filhos. E neste processo de aprendizado, de construção, de reconstrução, de capacitação, nós vamos perceber que há uma cura muito mais importante do que a cura do corpo. Eu não estou, de maneira alguma, diminuindo a questão da cura do corpo. Absolutamente. Ela é fundamental, porque, sem dúvida,
os eventos da dor, muitas vezes, nos tiram do eixo, mas é a busca, a proposta primordial do Espiritismo é curar o espírito. Eu acho que falei na última fala nossa aqui, estamos aqui trazendo algumas considerações a respeito do Espiritismo. Se nós abrirmos aqui duas instituições espíritas, uma vai falar o seguinte: centro de cura, e o outro, centro de estudo do Evangelho. Vocês podem ter certeza, o centro de cura vai ter uma fila daqui até São Paulo, e eu estou em Miami. Quando vamos falar do centro de estudos do Evangelho, talvez meia dúzia de gatos pingados. Não foi diferente com Jesus. Jesus curou a muitos nas suas imposições de mão, e ele utilizou-se de diversos métodos, mas tão poucos voltaram para agradecer, mostrando que a cura verdadeiramente da alma não foi lograda, não foi alcançada. Em uma das passagens belíssimas dos evangelhos, ele curou a 10 leprosos, como muitas outras pessoas. Só um voltou para agradecer. Interessante isso, né? O sentimento de gratidão quando alguém recebe uma misericórdia de acréscimo, curando o corpo, para que de alguma forma possa conduzir-se pela vida de uma forma muito mais ajustada, muito mais adequada a uma proposta mais orgânica, mais moralizada. Só um voltou para agradecê-lo, mostrando que o sentimento de gratidão é algo absolutamente fantástico e indispensável para o indivíduo que seja verdadeiramente feliz. Numa passagem do Evangelho de João, ali no capítulo 16, no versículo 33, e eu mencionei isso na última fala, quando diz que Jesus, numa tentativa de trazer nos seus ensinamentos a proposta de uma paz com P maiúsculo, não a paz circunstancial, nos disse, e ali anotado no Evangelho de João, que nós teríamos aflições no mundo, mas ele nos convida a uma proposta de bom ânimo, de fortalecimento da alma, e nos fala, bem no finalzinho desse versículo 33, propondo que nós vençamos o mundo, porque ele, por sua vez, venceu o mundo. Que mundo é esse que ele venceu? É um mundo das corporações, do dinheiro, das posições onde o ego fala mais alto? Ou é este mundo íntimo que vai estabelecer, sem dúvida, uma verdadeira espiritualidade e, consequentemente, a cura real? Todos esses processos nos chamam a atenção e nos convidam a uma nova forma de enxergar a vida. Por que então existe a dor? É uma pergunta clara e uma pergunta que acontece muito nos nossos grupos de estudo, principalmente entre os jovens. Mas por que Papai do Céu não fez todo mundo sem doença, tranquilos, arrumadinhos, cheirosos, lindos? Por quê? Fazendo uma análise um pouco mais alargada, nós vamos perceber que a vida do espírito, o espírito é imortal, ele vai varar a eternidade com a sua própria imortalidade. Mas num determinado intervalo desta vida imortal, desta existência, os fenômenos relativos à dor, esta lei que é uma lei de equilíbrio, uma lei de educação, vai nos convidar a uma nova postura de viver, porque ela funciona também como uma espécie de alerta para alguma coisa que não está muito bem. Quando nós temos uma gripe, quando nós temos uma doença, nós buscamos o médico, é um sinal de que algo não está muito bem com o corpo. Então, naturalmente, nós buscamos uma solução através de uma profilaxia, de um medicamento, de alguma situação. Da mesma forma, a alma, quando está doente, nos processos das angústias que assolam o planeta, principalmente nesses tempos loucos de guerras, de distonia de todas as formas,
Quem poderia imaginar, em pleno século XXI, estas loucuras que têm ocorrido nesse mundo tão desconexo com as coisas do amor? Mas a dor tem o seu papel. E nós não estamos falando aqui de masoquismo, porque o espírita, ele não é masoquista. Eu quero ser feliz. Eu tenho certeza que todos vocês aqui querem ser felizes. Todos nós não queremos passar por estas situações, mas elas nos ocorrem, mostrando que existe uma necessidade de verificação, de novos rumos a serem adotados pela criatura verdadeiramente consciente. Numa obra bela que escrita pelo grande poeta do Espiritismo, Leon Denis, e a obra se chama O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis vai nos trazer no capítulo 26, se eu não estou enganado. Ele vai nos falar a respeito da dor e fazendo uma espécie de alerta, não apologia, uma espécie de alerta à questão da dor, menciona que a dor é, na verdade, este fenômeno que traz para o espírito uma melhor forma de posicionar-se no mundo. E ele mostra, de uma certa forma, que os heróis do mundo, quando passam por essas experiências de dor, e apesar destas experiências, conseguem se manter como verdadeiros discípulos da boa vontade, do amor, da divulgação das coisas boas do mundo, apesar das questões da dor. É mais ou menos assim. Mas Leon Denis, em determinado momento, nos fala que a história do mundo não é outra coisa do que a consagração do espírito humano por superar as questões da dor e dar a volta por cima. E Emmanuel, numa obra muito bela, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel é o Espírito, para quem não conhece, ele fala no livrinho Material de Construção que a dor é um constante convite da vida a fim de que a gente possa aceitar uma entrevista com Deus. Olha que interessante. A dor nos convida a aceitar uma entrevista com Deus. Nesta analogia que Emmanuel nos faz, quem de nós que não passou por uma situação dolorosa e que neste momento, se deixamos de lado o ego e a rebeldia, nos introjetamos mais dentro de nós mesmos e, de acordo com a nossa crença, seja essa ou aquela, tentamos estabelecer a conexão com esta fonte parental, pedindo ajuda. Me ajude, me dê forças para que eu possa superar estas situações de dor. Veja esta dor, algo que é ruim, mas ao mesmo tempo possibilitando a conexão com o divino. Então, tudo que ocorre na vida tem uma razão de ser. Esta vida, as vidas que muitos de nós sofremos, as situações mais diversas, as guerras, é como se fosse uma espécie de um alambique, onde vão se destilando todos nós para mundos melhores. Um dos grandes exemplos é o psicólogo Viktor Frankl, que num campo de concentração, ali com todas as loucuras e os horrores do sistema nazista e da iniquidade humana, conseguiu manter-se vivo porque passou a buscar um sentido para a vida. Saindo daquela situação terrível, tenebrosa, ele passa a trazer estas mensagens, não só para o povo judeu, mas para todos nós, para que consigamos encontrar um significado na vida e, ao mesmo tempo, ganhando expressão íntima, aumentando a espiritualidade para que a cura real possa ser alcançada. Então, Deus envia nestes momentos para toda a humanidade as situações dificultosas. E essas situações dificultosas vão cavar de forma ousada nas profundezas da nossa consciência
o que muitas vezes, num regime de total calmaria, não conseguiríamos alcançar. Por isso, esses fenômenos difíceis de dor, eles chegam para toda a humanidade, pequenos, grandes, ignorantes ou instruídos, para que todos nós julguemos em sã consciência o mal que nós podemos fazer para o outro. Por isso, a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos nós, filhos do Altíssimo, instruídos por esta experiência comum, que é a dor, não pratiquemos o mal contra o próximo e nem contra nós mesmos, alegando ignorância dos seus efeitos. Então, essas situações difíceis, estas dores que ainda assolam a terra, não estou fazendo apologia ao masoquismo, pelo amor de Deus, quero que vocês entendam isso. Estas situações de dor e de dificuldade e de falta de espiritualidade momentânea são, na verdade, alavancas, asas que Deus envia a todos nós, almas ainda escravizadas, para que a gente possa se elevar a mundos mais especiais e mais belos. Por isso, isso muito difícil de ser alcançado numa só existência. Sem dúvida, no Livro dos Espíritos, a pergunta 132 vai nos falar a respeito de encarnação. E Allan Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação. E os Espíritos respondem: Deus vai nos impor as questões relacionadas à encarnação a fim de fazer com que nós cheguemos à perfeição. Porque seria uma grande pretensão dar um salto quântico numa só existência. É preciso estes processos que vão ocorrer em ciclos, em momentos de aprendizado e de refazer a rota, de estabelecer novas metas para que o amor que está ainda em germe dentro de cada um de nós possa dar vazão e estas raízes deste mesmo amor possam estar ali muito bem fundamentadas no espírito, alçando os voos mais altos. Por isso, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Para que cheguemos à perfeição. Nestas formas de analisar a vida, nós podemos ver que todas as doutrinas, e estamos aqui naturalmente trazendo esta que muito nos toca, o Espiritismo, que nos explica as razões de onde vim, para onde vou, o porquê das situações complicadas, das dores, das doenças. Por que isso tudo ocorre? Sempre que analisado do ponto de vista de uma só existência, Deus perde o sentido, a vida passa a ser profundamente injusta e eu, muitas vezes, nos meus sentimentos, vou enveredar pelos sentimentos mais pessimistas, talvez adicionando-me a estes 450 milhões de pessoas que experimentam os grandes dramas da angústia, da depressão e todas as situações psíquicas. Não estamos falando que os espíritas estão inertes, estão incólumes e completamente alheios a isso, porque também sentimos as dores, momentos de depressão, momentos de tristeza. Tudo isso faz parte da criatura humana. Mas entender que estes processos fazem parte, muitas vezes, do aflorar de situações de vidas pretéritas e que precisam ser muito bem ajustadas e entendidas e trabalhadas, pelo menos me dá esperança. E o caminho seria esta espiritualização. Trazer o divino para dentro de mim, porque somos espíritos imortais. Como diz o poeta Castro Alves, através de Francisco Cândido Xavier, no livro, na obra Parnaso de Além Túmulo, ele nos fala que há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador viemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mostrando que este ir e vir
nestes processos de aprimoramento do espírito, vão nos elevar a condições muito mais sábias e, consequentemente, muito melhores. Que consolações poderia o materialismo trazer a uma pessoa que sofre, a um mal incurável? O que a gente pode dizer a alguém desesperado que já está ali às margens, prestes a morrer? Como é que a gente consola uma mãe, um pai que perdeu o filhinho na tenra idade, ali no bercinho, um acidente terrível, vendo o caixão baixar? Aí, meus queridos, mostra toda a pobreza, toda a insuficiência das doutrinas do nada, das doutrinas materialistas. E a melhor destas doutrinas, como diz Leon Denis, num dos capítulos desse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, falando sobre as revelações, é o capítulo 27, ele fala sobre revelação pela dor. Ele vai nos trazer que a melhor doutrina espiritualista, e eu estou puxando a sardinha aqui para mim, aqui para o espiritismo, a melhor das doutrinas será evidentemente aquela que mais conforta, mais traz consolo e mais nos esclarece. Por isso a necessidade do instruirmos-nos e amarmos-nos. Eu poria, na sequência que nós encontramos na doutrina dos espíritos, quando o Espírito de Verdade fala para Allan Kardec: espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Segundo mandamento, instruí-vos. Então a gente percebe que o amor ao próximo, o amor a todas as criaturas e este processo de instrução, para que eu possa identificar, tomar ciência, tomar contato comigo, com o meu interior e estabelecer novos pródromos, novas formas de viver mais ajustadas. Há uma grande diferença e nós poderíamos fazer aqui um paralelo àqueles ainda que ainda estão na horizontalidade do amor, que anseiam ser amados a qualquer custo, mas já existem aqueles que já se verticalizaram na proposta de amar com Deus, buscando algo muito maior, buscando mais espiritualidade. Podem até permanecer com algumas enfermidades físicas, mas estão curadas do espírito. Vejam que há uma diferença. Mas tudo isso passa só a ter sentido se a minha visão vai muito além de uma só existência. Passa a perceber que nos mistérios peregrinos, como disse Castro Alves, nos mistérios dos destinos que vão nos mandar renascer, da luz do Criador eu vim para múltiplas vidas viver, para no final, para esta mesma luz que é Deus, eu voltar neste processo de purificação relativa que vai acontecendo reencarnação após reencarnação. Há uma belíssima passagem, uma carta belíssima que foi enviada pelo apóstolo Paulo, que nos fala que fora da caridade não há salvação. É, na verdade, a máxima do Espiritismo. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, que é, na verdade, o título, Fora da caridade não há salvação, nós vamos perceber que toda a moral do Cristo se resume na caridade. Não na caridade simplesmente em dar dinheiro, fazer uma doação para uma instituição, uma caridade que vai muito além das questões materiais, porque ela nos fala de benevolência para com todos, de indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Nesta carta que Paulo de Tarso envia à comunidade dos coríntios, a primeira cartinha que ele envia, ele vai me falar que não adianta se ele tivesse todas as possibilidades, falasse todos os idiomas, capacidade intelectiva, tudo isso é muito bonito, mas este amor, caridade que Paulo nos traz, ela vai além das questões temporais e das questões que o ego muitas vezes é massageado. É uma caridade amorosa que é paciente, que é benfazeja, branda,
não é invejosa, não é temerária, porque confia infinitamente em Deus. Não é precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida simplesmente dos seus interesses, cuida dos interesses da humanidade. Esta caridade amorosa não se agasta, não se azeda com coisa nenhuma, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Numa obra chamada Luz do Mundo, psicografia de Divaldo Pereira Franco, editada por um espírito chamado Amélia Rodrigues. O capítulo 25 trata o título é A Cura Real. E neste capítulo desta obra Luz do Mundo, nós vamos ver duas moças conversando. Uma patrícia romana, tudo isso ao tempo de Jesus. E a outra, uma judia, Miriam. Miriam era paralítica, foi trazida para Roma para ser dama de companhia de Lavínia, uma patrícia muito abastada, ligada às hostes mais elevadas do Império Romano. E num determinado momento, Miriam dirige-se a Lavínia falando dos predicados dos cristãos. E ela vai falar: os cristãos constituem um grupo muito cordato, Lavínia, incapazes de destruírem a ordem, o desrespeito à natureza, amam a verdade, obedecem às leis, colaborando com tudo. Mas Lavínia leva um susto, porque ali estávamos num momento ali onde o Império Romano era o paganismo, o único povo monoteísta eram os hebreus, eram os judeus. Tanto é que Jesus vem naquele contexto porque era um povo que já tinha esse conceito totalmente distante de todos os outros. E Miriam começa a trazer para Lavínia todos os predicados daquela comunidade que se destacava, que se diferenciava completamente. Mas a Lavínia fala: fique quieta, menina. Veja que eu ouvi que esse homem curou as pessoas, mas você continua paralítica. Você continua paralítica. Como é que pode isso? Como é que você pode venerar este homem? E aí ela vai e fala: ah, Lavínia, é verdade. Eu continuo paralítica. Na minha juventude, na minha infância, eu tinha um sonho de um dia ser curada por este homem. E, de alguma forma, eu fui levado até ele. E ali diante dele, ele me olhou de uma forma muito terna e perguntou: minha filha, o que você deseja? E aí ele vai e fala: ah, eu quero ser curada, mestre. Eu quero ser curada. E aí ele falou: minha filha, andar não é o mais importante. Parece um contrassenso isso que eu estou falando. Andar não é o mais importante. O seu rosto, a sua expressão, aqueles olhos claros e o cabelo da cor da amêndoa madura me trouxeram uma energia e um magnetismo que eu não conseguia identificar. E ele me falou, dando sequência: andar na terra não é o mais importante. Vou te dar algo muito mais valioso. Vá em paz. Ela não entendeu nada, porque ela não foi curada como muitos haviam sido curados. E ela saiu dali, mas com uma paz que começou a brotar dentro dela. Durante os meses, ela começou a se perguntar: por que ele não me curou? Conheci tantos outros paralíticos que ele restituiu os movimentos, cegos, surdos, mudos, endemoniados, que ele recuperou simplesmente impondo as mãos e simplesmente olhando. Por que comigo eu não fui curada? Foi somente, Lavínia, a lição do tempo que me fez compreendê-lo. À medida que se passavam os meses e os anos, aqueles beneficiários das suas mãos, da sua compaixão, voltaram a se enfermar. E alguns até morreram. Outros, após a saúde, desertaram dos deveres, se acompliciando com as questões relacionadas às infelicidades, às vinganças, de uma forma muito louca.
Eu, porém, Lavínia, continuava paralítica das pernas. Mas, ao passar do tempo, uma paz, uma serenidade, que eu não consigo nem explicar, começou a tomar conta de mim. Uma alegria de viver, apesar de continuar sendo paralítica. Transformei, Lavínia, minha dor em sorrisos para os mais infelizes. Passei a consolar tantas pessoas. Minha resignação ensinava-me em silêncio conforto e esperança a tantos outros. E aí a Miriam faz uma pausa com os lágrimas, com os olhos lacrimosos e fala: aqueles olhos doces pareciam fitar-me de uma forma tão diferente. E ainda hoje parece que eu escuto aquela fala: vou te dar uma paz. Passei a amar este homem chamado Jesus. É certo, ele havia partido. Contaram-me até que ele apareceu no terceiro dia. Narraram-me os seus ditos, os seus feitos. E eu continuei paralítica, mas com uma paz que absolutamente nunca entendi. Lavínia, eu estava curada, não do corpo, mas da alma, o que é mais importante. Lavínia não entendeu o alcance que a nossa Miriam, aquela irmã judia que ali estando com ele, apesar da limitação do corpo físico, percebeu que a doença da paralisação, da paralisia, significava algo referente às questões de outras vidas, na sua capacidade limitada de percepção, de que ela precisava, o espírito ainda necessitado da limitação física, para que esta caminhada pudesse ser feita intimamente, não lá para fora, mergulhando dentro de si mesmo, nos caminhos que seriam percorridos por uma alma mais consciente e percebendo a grandeza da cura real. Durante uma reunião onde Bezerra de Menezes, no século XIX, uma reunião ali estava, como numa casa espírita. Ali na plateia, ele abre o Evangelho, faz uma leitura, e um dos frequentadores da reunião era um ateu declarado, materialista. E ele pede, num determinado momento, licença para falar. Bezerra, eu continuo ateu, não somente pelos meus colegas, mas com total convicção, porque temos nós, os materialistas, descobertos uma faixa imensa de médios, de espiritualistas, de espíritas fraudulentos, enganando as pessoas. Então, nós o convidamos, Bezerra de Menezes, para um debate público, para que você possa trazer as suas teorias, as questões relacionadas ao espiritismo, ao espiritualismo. Nós o convidamos em praça pública. Bezerra de Menezes abaixa a cabeça, pede a inspiração aos bons espíritos e traz a seguinte resposta: sim, meu irmão. Posso chamá-lo de meu irmão? E o homem, sem dúvida, pode me chamar de meu irmão. Nós aceitaremos o debate, o desafio, desde que o irmão materialista traga para o nosso debate um infortunado que o materialismo, que o ateísmo tenha soerguido moralmente do mundo, algum malfeitor a quem a dignidade humana tenha sido devolvida, algum infeliz que o materialismo tenha de alguma forma trazido o riso novamente, a alegria de viver, esses desesperados da alma. Será que o materialismo restituiu a paz no coração, apesar das limitações físicas? E os nossos irmãos, os suicidas, os enlouquecidos, as mulheres desafortunadas, aquelas que perderam seus filhinhos na tenra idade, sem paz no coração, será que o materialismo devolveu a paz para estas mulheres, com uma confiança absoluta que um dia elas iriam reencontrar os seus filhos? E aqueles sem rumo,
sem bússola na vida, que estão aí, que foram arrancados das portas do inferno pelo materialismo? Será que existem esses irmãos? Traga-me, meu irmão, traga-me alguém que o materialismo tenha soerguido das situações de loucura que nós aceitamos o repto, o debate. O homem abaixa a cabeça e encontra-se agora numa situação muito difícil. E nesta forma que nós estamos trazendo, nesta fala de Bezerra, mostrando a necessidade de espiritualização, de espiritualidade, para que a verdadeira cura do espírito imortal, mesmo que enfrente as situações mais difíceis e obstaculizantes, jamais perca a fé de que Deus é por toda a humanidade, independente da crença, independente da religião, do septo de todas as situações. Deus é por todos, e a confiança irrestrita no divino vai, sem dúvida, talvez não resolver o problema físico neste momento, mas vai nos conectar com as fontes mais belas e mais altas. E voltando à pergunta 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se os espíritos dirigem as nossas vidas nestes movimentos de obediência e resignação da criatura humana, naturalmente estabeleceremos maiores conexões com estas almas queridas, prepostas de Deus, que sempre estiveram ao nosso alcance e que nós fechamos a porta em tantas ocasiões. Que Deus possa nos abençoar, que Jesus possa nos envolver nestes movimentos, nesses momentos de muita paz, de muita espiritualidade. Eu fico aberto agora para algumas considerações. Obrigado, Marcelo. Eu sei que muita gente teve que estar voltando aqui. Parece que caiu um temporal em São Paulo. Caiu a luz, caiu geral aí. Um monte de gente saiu e voltou, tá? Não é nem uma pergunta, mas é um comentário da Janete. Fala assim: Paulo, pede para ele explicar depois sobre quem foi Bezerra de Menezes e sua corrente celestial de cura. Muitos não sabem. Bezerra de Menezes foi um médico do século XIX e que teve uma importância muito grande no movimento espírita. O nome dele, Adolfo Bezerra Cavalcante de Menezes, né? Nasceu em Riacho do Sangue, no Ceará. Depois ele estuda medicina, vai para o Rio de Janeiro e, logicamente, ele foi um político da mais alta estirpe, foi um grande promotor de benfeitorias para o Rio de Janeiro e para outras partes do Brasil também, mas na sua qualificação que mais se destacou foi através da medicina. E ele era considerado o médico dos pobres porque, em determinados momentos, ele tinha a medicina como verdadeiramente um discipulado. Muitos que ali chegavam até Bezerra sem recursos, sem dinheiro, ele se despojava de tudo. Era uma bondade fora de série. Ele superava todos os padrões que poderíamos imaginar na época. Foi um dos presidentes da Federação Espírita Brasileira e a obra de Francisco Cândido Xavier nos traz muitas referências a respeito deste espírito, que é de uma bondade imensa. Eu poderia ficar aqui horas falando de Bezerra de Menezes e trazendo estas qualificações, esses predicados desta alma que foi absolutamente fora da curva, se é que eu posso colocar desta forma. Fora da curva. Vale a pena ir. Tem muita coisa no Google, basta a gente colocar aí Adolfo Bezerra, Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes, e vocês vão entender, vão ver muita coisa sobre ele. Muita coisa sobre ele. Obrigado, Marcelo. Flávio, você tinha falado que ia perguntar? Oi, boa noite, Marcelo. Prazer em conhecê-lo. Prazer, prazer. Aproveitando que um dos temas aí é cura, né? Nós vemos que a depressão e o suicídio são considerados os males de nossa época. Verdade. E
eu moro em São Paulo, eu sou um dos que está passando pela tempestade aqui, né? E, nas nossas reuniões de desobsessão, tem aparecido um número imenso de espíritos de suicida, espíritos que entraram em depressão e desencarnaram por drogas envolvidos com depressão. Então, o que nós, como seres humanos e como espíritas, acredito que muitos aqui, podemos fazer para ajudar e reduzir esse problema que parece que está se agravando e não se reduzindo? Não, sem dúvida. Eu tinha mencionado, isso é algo que realmente nos espanta até aqui. Naquela mensagem que eu mencionei, falando sobre regeneração da humanidade, é uma mensagem que está ali no capítulo 27 da obra Obras Póstumas. Na segunda parte de Obras Póstumas, no capítulo 27, e essa mensagem Regeneração da Humanidade, ela foi trazida por duas médiuns em estado sonambúlico. Vamos imaginar, para quem não conhece, tá? Vamos imaginar que você entra numa espécie de um transe e o espírito manifesta-se de uma forma um pouco mais... não vou falar sobre sonambulismo aqui. E elas trouxeram, num determinado momento, que no futuro iríamos ter momentos desta natureza. E fala, né, que como se não operasse com bastante rapidez, alguma coisa assim, a destruição, os suicídios, as duas mencionam, os suicídios se multiplicariam em proporções inauditas até entre as crianças. E os espíritos falam assim: a loucura jamais terá atingido, veja, terá, ela bota no futuro. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens que, mesmo que antes mesmo de morrerem, algo nesse sentido, estariam riscados do mundo, do número dos vivos. Aí coloca, né, que esses seriam os verdadeiros sinais dos tempos, mostrando que a falta, talvez, de espiritualidade, eu não vou nem puxar a sardinha para o espiritismo, embora eu queira, a importância de buscar uma fé, de buscar algo que possa nos conectar com a fonte parental. Lógico que a gente não vai conseguir resolver isso numa conversa e em 2 minutos. Muitas vezes as soluções precisam passar pela via medicamentosa. Existem situações, sem dúvidas, que são desequilíbrios eletroquímicos no cérebro e a medicação, o medicamento precisa entrar. Não só a questão espiritual. É importante que nós procuremos a profilaxia, a medicina acadêmica, para fazer todas as verificações. Existem, por exemplo, os transtornos, o hipotiroidismo causa uma grande depressão, principalmente na parte das mulheres, um desânimo muito grande, e nas conexões mentais que são estabelecidas muitas vezes com o mundo espiritual que nos conhece desde o passado, porque nós não somos... Vou trazer aqui um negócio interessante. A gente não foi boa bisca no passado, não. A gente foi complicado. Então, esses complexos de culpa, muitas vezes, emergem de forma sutil, mesmo que nós não consigamos perceber, estabelecendo grandes movimentos dentro do espírito e desencadeando processos autoimunes também. Resumo da história. O que eu poderia falar para você em 1 minuto? Que estas pessoas façam uma verificação nas questões da medicina acadêmica, veja realmente a parte fisiológica para ver se existe alguma coisa, né? E, em conjunto com isso, as questões de se espiritualizar um pouco mais, do consolo, da espiritualidade, do espiritismo, que seja uma igreja católica, que seja uma sinagoga, que seja alguma coisa que possa nos conectar com algo que transcende, mas não prescindir também dos tratamentos alopáticos e muitas vezes a homeopatia. Existem produtos, componentes homeopáticos muito bons. Aurum metálico é um dos componentes, talvez, para a homeopatia, que podem ser, de repente, utilizados. Então, eu diria que não prescindir da ciência acadêmica,
em conjunto com as questões da espiritualidade. Isso nós não estamos, você não está sozinho aí não. Principalmente aqui nos Estados Unidos, nós vemos isso em números inimagináveis. Pessoas com alta capacidade intelectiva, mas com uma desconexão consigo mesma e, consequentemente, com Deus, em números inimagináveis. É impressionante. Eu sei que eu não respondi sua pergunta de uma forma maior, porque eu participo, eu compartilho dos mesmos questionamentos que você tem. Qual seria a melhor maneira, qual a melhor profilaxia para que a gente possa alcançar aí? Eu levo para você. Oi? Daqui. É, Vai pra lá. bom, Marcelo, deixa eu aproveitar e fazer mais uma pergunta, mais uma curiosidade. Eu vi. Eu vi que você fica na Flórida, né? Como é Isso. que é a aceitação e a profundidade do espiritismo aí nos Estados Unidos? Nós Entre temos. os americanos, né? Entre os brasileiros a gente sabe, entre os americanos. Allan Kardec ainda é um solene desconhecido, mas nós temos dados interessantes na América. 32,8% da população americana acredita em reencarnação. São mais de 100 milhões de pessoas. Isso já é um sinal. Lógico que eles acreditam de todas as formas, que a gente vai voltar numa vaca, num besouro. Tem muitas coisas. Talvez influência da cultura do Yogananda, que trouxe as culturas hindus e budistas no começo do século XX e radicou-se muito, talvez, na Califórnia, e trouxe a questão, o hinduísmo e o budismo acreditam numa coisa chamada metempsicose. O que é isso? Você pode reencarnar num animal, num ser inferior. E a gente sabe que no espiritismo isso não acontece. O progresso é sempre uma lei, é uma lei. Você sempre evolui. Não posso voltar. O que eu faço com todo o conhecimento que eu tenho se eu voltar numa barata? Primeiro, minha mulher vai me matar, porque ela tem horror de barata, né? Então, é uma brincadeira. Mas 33% dos americanos acreditam em reencarnação. Nós temos feito, junto à Federação Espírita da Flórida, no qual trabalhamos, e também junto com a Federação Espírita dos Estados Unidos, a tentativa de divulgar muitos materiais em inglês. Já existem muitos palestrantes de língua inglesa, existem mais de 200 livros traduzidos da lavra de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco, Ivone do Amaral Pereira, traduzidos ao inglês. Isso tudo é divulgado. Nós estamos à frente de duas editoras, a FEB Publisher, que é o braço editorial da Federação Espírita Brasileira aqui na Flórida, no continente norte-americano, e da Leal Publisher, que é o braço editorial do Centro Espírita Caminho da Redenção, que é a Mansão do Caminho. Então, essas obras todas são traduzidas, montamos uma equipe, uma estrutura, onde as traduções acontecem, elas são digitalizadas, elas entram na corrente literária do movimento, do contexto literário dos Estados Unidos, e isso está acontecendo. Vai acontecer numa encarnação, Flávio? Não. Eu acho que a gente vai ter que voltar algumas vezes para que isso possa ganhar. Marcelo, desculpa, eu não quero monopolizar, não, mas eu acho que vale a pena contar isso. O meu pai conhecia o Chico, e ele teve bastante contato com o Chico, ele era militar, e uma vez, conversando com o Chico disse para ele, Távora, nunca brigue com os nossos irmãos do norte, porque eles são nós e nós somos eles. Você entende isso? Quem está falando isso é Emmanuel. Então, Perfeito. há um intercâmbio espiritual aí, por isso que eu acredito que 100 milhões de crentes em reencarnação lá nos Estados Unidos deve ter já tido uma passagem por aqui. Eu vejo isso. Existe uma obra, A Caminho da Luz, a psicografia do nosso Emmanuel, e vai nos falar muitas vezes a América do Norte, os Estados Unidos da América, como se fosse uma espécie, lógico que é uma analogia isso, né? Como se fosse o cérebro e o Brasil o coração. Então a gente vendo a união do intelecto e o sentimento neste eixo que pode fazer uma certa diferença. Lógico que Papai do Céu não tem preferidos, não existem povos preferidos. Todo o planeta, todos nós somos filhos de Deus. Mas, sem dúvida, a gente tem um papel muito interessante. Se você perceber interessante, olha só como é que o cristianismo ele foi divulgado. Eu vou fazer aqui um paralelo. Nós vamos ver aí, olha só, nós temos
Alexandre o Grande, ele reencarna no ano 356 a.C., se eu não estou enganado. Depois vocês botam no Google, me perdoem, 300 e alguma coisa. Qual é a grande missão dele? Apesar das suas características beligerantes, de conquistador, ele vai estabelecendo uma união entre aqueles territórios conquistados e estabelece o quê? A implantação do pensamento e da língua grega como idioma universal. Passa um certo tempo, ele desencarna. Segunda obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, no ano 100 a.C., nós vamos ver Júlio César, um dos Júlio César, reencarnando filho de Flávia Júlia. E ele vai fazendo o mesmo movimento, é o mesmo espírito, faz o mesmo movimento de conquista e estabelece o quê? O latim nos territórios conquistados. Então nós temos duas línguas universais, temos o grego e temos o latim. Mais tarde, quem é que foi o grande divulgador do cristianismo? Saulo, que passa a ser Paulo de Tarso. Saulo era o quê? Nasceu em cidade grega, Tarso. Falava, portanto, o grego. Era judeu, era hebreu. Falava o hebraico. E falava o latim, porque estava submetido. Então ele tinha, e falava o grego, o hebraico e o latim. Utilizando-se destas línguas que já estavam ali muito bem sedimentadas e muito bem implantadas, ele conseguiu divulgar o evangelho do Cristo nestas línguas. Se eu falo aqui português, o Flávio fala alemão, o Paulo fala chinês, o outro fala... A gente não vai se entender. É preciso que tenha uma língua comum. Guardadas as devidas proporções, Flávio, nós vamos ver o quê? Dando um pulo lá para frente, o francês era a língua universal, era a língua da ciência, era a língua acadêmica, era a língua da cultura. O nosso Allan Kardec precisou desta língua, precisou não, inserido nesse contexto francês, ele traz o Livro dos Espíritos, aquilo se divulgou de uma certa forma, porque muitos falavam francês. No Brasil era chique falar francês. A aristocracia, a diplomacia, todo mundo falava francês. Então o que aconteceu? Muito rapidamente o espiritismo aqui se desenvolveu. Guardadas as devidas proporções, qual é a língua atual do comércio, da ciência, da tecnologia? O inglês. Verdade? Se nós fizermos uma espécie de paralelo, estas obras que estão traduzidas, mais de 200 obras espíritas, elas já estão na corrente anglo-saxônica. Eu espero que nós estejamos vendo um movimento que se repete, trazendo o Consolador prometido para este novo meio de divulgação, este mesmo veículo que é a língua inglesa, fazendo o mesmo processo quando Alexandre o Grande trouxe o pensamento grego, depois ele volta como Júlio César, traz o latim como língua oficial, depois nós vamos ver o francês e agora o inglês. Então nós estamos num momento bem interessante. Fez sentido isso que eu estou falando? Tem sim, Marcelo, e tem mais uma coisa, um comentário que eu quero fazer a respeito de, vou até te passar depois o artigo, que fala sobre ele não dá esse número, tá? Mas quantos americanos acreditam em reencarnação? E o que gerou isso foram basicamente dois filmes, o Ghost e o Sexto Sentido. Talvez a maneira da divulgação do espiritismo seja através do meio midiático americano que eles usam. Logo, logo na Netflix vai ter filme a esse respeito, né? Nós temos muito material em inglês feito, nas próprias páginas que nós veiculamos e criamos. Eu passo depois até para o Paulo, ele pode divulgar com vocês tudo em inglês, todo o material em inglês, de altíssima qualidade, vídeos feitos com animação e tudo, e a gente sai espalhando isso. Aliás, você pode promover o seu centro aí nas palestras de terça-feira que você tem, que pelo Facebook você pode assistir, e domingo em inglês, né? Não, de terça-feira é tudo em português, o Flávio tem aí a quantidade no Brasil, aí a gente não faz muita diferença. Mas em inglês eu acho que é a grande... Minha esposa é americana e fala português fluentemente. Ela faz umas palestras em inglês. O inglês é a língua dela, é a praia dela. E ela é uma grande conhecedora de espiritismo. Começou na evangelização com 14 E vai falar aqui também, né? Vai falar. Vocês vão ver o português dela, ela é
Eu falei assim, essa menina não é brasileira, não é americana, não, mas é a nossa Mrs. Marshall. Obrigado. Liseu, você está mudo, Liseu. Pronto. Continua mudo, Liseu. Desculpe, estou enrolado aqui, estou usando o celular, estou totalmente enrolado aqui. Tá, Marcelo, você podia falar alguma coisa sobre passe? Sobre Tá? passe. Passe, o que que é o passe? O que que ele ajuda as pessoas? O que que ele faz? O passe não é uma invenção do espiritismo. O passe, se nós pudéssemos fazer uma viagem até no passado, nós vamos encontrar esta manipulação, utilização das mãos, até nas culturas indígenas, nas tribos, quando o pajé pegava aquela folhinha, fazia aquelas movimentações, ele utilizava a intuição, o instinto, trazendo energias magnéticas dele mesmo, mas com o desejo de curar, conectava-se com a fonte maior, que potencializava tudo isso. Então a gente vai vendo nas diversas culturas o passe, entre aspas, sendo utilizado, ou seja, o passe não como o Espiritismo nos traz. O Espiritismo estudou estas dinâmicas, como é que isso ocorre, como é que esta mecânica se passa, entendeu? Então, se nós formos fazer essa viagem na história do planeta, a menina que pega o galinho de arruda faz assim, não é o galinha de arruda propriamente, é a vontade, o desejo de curar alguém, entendeu? Emmanuel tem no livro O Consolador, na pergunta 98, se eu não estou enganado, ele fala exatamente isso. O passe é como se fosse nós doamos de uma fonte limitada, que somos nós mesmos, mas com a intenção verdadeiramente de proporcionar o bem ao outro, nos conectamos à fonte infinita, o reservatório infinito das boas energias. Então, aquele que se predispõe a auxiliar alguém, impondo as suas mãos, ele está naturalmente ali passando as suas boas energias, mas potencializado pelas energias do Altíssimo. O Livro dos Médiuns, que é uma obra que merece ser estudada, no capítulo 14, no item 175, você vai ver ali a história dos médiuns curadores, que é um dos médiuns. Aí a gente fala o seguinte, médiuns curadores, o médium curador se acha assim a última Coca-Cola do deserto, mas ele não sabe, ele não se deu conta ainda que ele está sendo auxiliado pelos bons espíritos, pela fonte infinita de amor, que é Deus em última instância. Então, o passe, rapidamente a gente falando aqui, é esta transmissão de boas energias, de bioenergias minhas, de alguém que quer dar, potencializada pelas energias, pela essa fonte imensa, infinita do mundo espiritual. Uma mãe, quando pega um filho e a abraça contra o peito, nas suas febrículas, ela, sem saber, está dando um passe naquela criança, com desejo de amar, de tentar a solução, meu filho, que ele possa melhorar. Ela nem manifestou, ela nem manuseou as mãos, mas ela está ali naquela troca energética, favorecendo as boas energias que saem do coração materno, potencializado talvez por outros espíritos que já foram mães no mundo espírita, que já foram mães na Terra e que agora se predispõem a auxiliá-la nesta potencialização das energias boas. Não sei se fez sentido, Liseu. Fez? Não, fez sentido, sim. Eu só queria complementar a pergunta perguntando a você quais são os nossos pontos de vibração. O passe você está passando vibrações, tá? Pelas mãos, né? Você tem outros pontos no corpo que você passa vibrações também vamos dizer, numa oração, por exemplo. O espírito, ele enxerga, ele vê, ele sente de uma forma muito mais holística do que a gente limitada, entendeu? Temos vários chakras, que são estes entroncamentos nervosos, onde essas energias são emitidas e saem da gente. Todo o nosso corpo pode ser uma fonte de emissão. Jesus utilizou as mais distintas formas. Ele num olhar, numa prece, sem mesmo
estender as mãos. Alguém, por exemplo, sem braço pode dar um passe? Pode. Pode. Então, eu utilizei o quê? Eu utilizei o quê? A minha vontade de curar, o meu desejo de ir de encontro ao outro, ao encontro do outro, para que eu possa proporcionar alguma coisa. Imagine você, não assim, vem daqui, sai daqui. Lógico que tem a teoria das pontas, das energias que saem dos dedos, e aqueles que têm uma mediunidade um pouco mais ostensiva podem ver, talvez, alguns fluidos saindo, algumas radiações, sem dúvida, mas trazendo numa capacidade, potencializando trazendo uma capacidade maior, todos nós podemos ser esta fonte de emissão de boas energias. Não se preocupe com um ponto específico, não. Deseje fazer o bem. E aí, os bons espíritos vão intuí-lo para que você, de alguma forma, possa auxiliar. Jesus às vezes cuspia na terra, pegava aquela lama com saliva, botava no olho e pedia para o cego, vai lavar lá no tanque de Siloé. Ele lavava aquilo lá, de repente ficava vivo. Ninguém vai cuspir na terra, vai fazer um pouquinho de terra e botar no olho. Jesus era Jesus, entendeu? Então tem essas situações todas. Não foque num ponto. Deseje fazer o bem e você vai, com certeza, conseguir fazer o bem. Obrigado. Jaime. Jaime, você está sem imagem, Jaime. Voltei. Voltou. Eu estou num processo de cura física. Por isso eu estou deitado aqui na cama. Mas, Marcelo, boa noite. Tá? Eu não conheço muito o assunto, mas uma curiosidade. Se a reencarnação, tá? Ela, ao longo do tempo, é um processo evolutivo, tá? Como tem pessoas que pela sua passagem, são tão mais, tá? Verdadeiros fascínoras. A história dele anterior foi pior ainda. Como é que isso rola? Por incrível que pareça, muitas vezes, se você já está vendo alguém muito complicado, é provável que em uma outra ele tenha sido pior do que você está vendo agora. Porque esse é um processo realmente. E muitas vezes o espírito estaciona. O espírito não retroage, ele não vai para trás. Ele fica nas questões morais ainda muito complicadas. Tem uma obra que também merece ser estudada, chamada O Céu e o Inferno. Na segunda parte do livro, eu estou dando um monte de literatura aqui para vocês anotarem, mas tem que estudar, né? Então, nessa obra Céu e Inferno, tem um testemunho de um espírito chamado o Espírito de Castelnaudary. Castelnaudary é um vilarejozinho na França. E aí o que acontece? Esse espírito tinha, no século XVI, matou a mulher, matou o cunhado com ódio, com raiva, e ele se manifesta na reunião mediúnica, onde Allan Kardec, ali na Sociedade de Estudos Espíritas Parisiense, o espírito vai e se manifesta, e ainda mostra com toda a raiva, com todo o ódio. Ele se via ainda, 200 anos depois, com um punhal na mão, com a roupa toda suja de sangue, porque ele plasmou todo aquele movimento. Dando um pulo, ele continuava no mundo espiritual naquela condição. No final da reunião, ele é ligeiramente atendido, porque a natureza não dá saltos. O espírito que era coordenador desta reunião, o espírito São Luís, vai nos trazer algumas observações a respeito desse espírito. Que ele teria, em encarnação anterior a este crime, ele teria pertencido a uma das tribos mais perversas na Terra, e antes teria pertencido a um mundo, a um planeta ainda muito primitivo, anterior à da Terra, mostrando que há uma evolução, mesmo naquela situação de total psicopatia, naquele movimento que ele fez de matar a esposa. E naquela época não tinha relato, não tinha Facebook, não tinha jornal, não tinha nada. Os crimes passavam e o pessoal fazia o que queria, mostrando que há um processo de evolução, de sequência, ganhando cada vez mais capacidade de discernimento. Alguns espíritos estacionam, sem dúvida, como a gente vê aí grandes fascínoras, por exemplo, você vê aí monstros, você pega um Adolf Hitler, um monstro, meu Deus do céu, mas é filho de Deus, porque o Papai do Céu criou todo o universo. Num determinado momento da sua existência, lá para frente,
ele vai ser melhor. Bota tempo nisso. Até porque o que ele fez foi um estrago inimaginável. Mas mesmo este espírito está destinado a uma situação moral muito mais elevada. Então, a lei é de progresso, a lei é de melhoria. Não sei se eu te respondi, Jaime. Sim, sim, respondeu. Eu teria também uma outra dúvida, que às vezes a gente ouve, né, comentários. Uma pessoa que parece que veio à Terra para sofrer, né? Nada dá certo para a pessoa tem, às vezes, deficiências físicas, tem uma série de problemas, e às vezes a gente ouve o seguinte: não, essa pessoa estava devendo muito, esse espírito estava devendo muito. Isso tem algum contato com a realidade, ou isso é especulação de quem está falando? Não, não. Às vezes tem a linguagem que muitas vezes as pessoas utilizam, assim, eu vim aqui para pagar. Eu não gosto muito dessa linguagem de vir aqui para pagar. Nós estamos aqui para reajustar equívocos do passado, sem dúvida. Fazermos as pazes com nós mesmos. A lei de Deus está inscrita na consciência de cada um de nós. É a pergunta 621 do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec pergunta, como é que está escrita a lei de Deus? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na Bíblia, está na Torá, está no Alcorão? Está na consciência, mostrando que todos nós a temos de uma forma mais. Ela está lá, aguardando ser descoberta, ser elaborada, observada, e para que ela possa crescer um pouquinho mais. Mas, sem dúvida, muitos espíritos veem em condições de resgates e até de forma opcional. Olha que coisa interessante. Eu falei da dor, e o capítulo 26 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor vai nos trazer muitas informações a respeito disso. Eu recomendo vocês lerem. Leon Denis é o autor, o livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e o capítulo é o número 26. O livro merece ser lido inteiro. O capítulo anterior, é o número 25, fala do amor. E do 27 fala revelações pela dor. Eles se complementam de uma forma muito especial. Então, todo o sofrimento que nós estamos tendo, passando, eles são necessários. Porque uma vez eu falei, eu acho que na última fala que eu tive aqui, sem dúvida tem muita injustiça no mundo, mas nenhum de nós é injustiçado. Significando dizer que, sem dúvida, as injustiças, as situações de dor ocorrem, mas a justiça divina nos alcança num determinado momento ou não. Nesse mesmo livro que eu falei, O Céu e o Inferno, na segunda parte, tem uma parte lá chamada Expiações Terrenas. E trata de um menininho de 8 anos, Marcel, o menino do número 4. Ele ficava num hospital na França, e o número do quarto desta instituição médica era o número 4. Ele era de origem judaica, e a família o deixou naquele hospital. E ele, coitado, sofria de ulcerações, o corpo totalmente contorcido e tudo, mas ele era a bondade e a resignação em pessoa, naquele local onde pessoas com muito menos enfermidades reclamavam de unha encravada. Ele, totalmente estrupiado, ele era assim a paz encarnada, mesmo naquele corpo ulcerado. No final, e ele se manifesta, ele desencarna, e ele se manifesta na reunião espírita, na reunião mediúnica, onde Kardec estudava alguns casos, e o mesmo Espírito São Luís o traz para trazer os seus testemunhos. E eu não vou falar não, porque você vai comprar o livro O Céu e o Inferno, O Menino do número 4, Expiações Terrenas, e você vai ler, porque Kardec vai contar de uma forma muito mais bela do que eu aqui falando em 30 segundos, né? Então, tenha coragem, compre esse livro, senão eu passo para você, o Paulo me dá, eu te dou só esse trechinho aí para você ler. Você vai gostar. Muito obrigado, Marcelo. Estarei aqui nos próximos encontros aí com você. Muito obrigado. Aliás, Jaime, como é que vai a recuperação? O Jaime fez uma cirurgia de prótese, né, no fêmur, né? No quadril, a cabeça do fêmur, isso. Está indo bem. Cada dia estou me sentindo melhor, estou reagindo bem. Mantendo a cabeça bem, a mente bem, a coisa ajuda, né?
Então, vamos nela. Ajuda bem, ajuda bem. Para tomar passe. Ajuda. Mais alguma pergunta para o Marcelo, de alguém? Eu tenho uma pergunta aqui, Marcelo, e a pessoa pediu para não se identificar. Como é que posso ter certeza que tudo que você fala é verdade? Como é que eu sei que existe mesmo uma vida após a morte? Eu gostaria, Marcelo, eu sei que eu não tenho o seu dom e o seu conhecimento, mas eu gostaria de fazer um testemunho aqui. Quem sabe ajudando nessa resposta aqui. Eu sempre detestei o espiritismo, né? Eu fui criado na igreja evangélica, ia domingo, escola dominical, Bíblia, lia a Bíblia e tal, e frequentei muito a igreja. Quando eu casei, a família da minha mulher era espírita. Então, e a minha sogra era espírita. Mais uma razão para eu não gostar do espiritismo, porque a minha sogra era espírita. Então, aí a gente ficava era contra tudo que a sogra falava, etc, etc. E uma vez eu recebi uma mensagem, e eu não tenho nada a ver com isso, recebi uma mensagem, o meu pai faleceu com 55 anos de idade, eu recebi uma mensagem, eu recebi um telefonema de um centro espírita em São José do Rio Preto, que eu não tenho nada a ver com São José do Rio Preto, perguntando assim, você, Paulo Zótolo? Falei, seu pai chama Alberto Zótolo? Falei, sim, mas ele já faleceu. Ele falou, eu sei, nós recebemos aqui no centro uma mensagem do seu pai. E eu pedi, lê para mim, ele começa a mensagem dizendo assim, Deto é meu apelido, Paulo Alberto. Ele é o único que falava isso. E passou uma mensagem para mim que tinha muito a ver com o momento que eu estava vivendo. Aí eu falei, aí tem. Não adianta eu querer ser refratário a tudo isso. E comecei a me interessar, comecei a estudar mais. Fui vizinho do Flávio. Flávio, que está aí a gente morava no mesmo prédio, no mesmo andar. Ele morava no fundo, eu morava na frente. Eu tinha uma condição melhor que o dele na época. E o Flávio... E conversei muito com o Flávio sobre o espiritismo. O Flávio me ensinou bastante. Aí comecei a me abrir mais para minha sogra. Comecei a frequentar centros espíritas. Escutei muito passarinho fazer palestra. E eu cheguei à seguinte conclusão: é uma idiotice da minha parte querer rejeitar tudo isso, que existe alguma coisa do lado de lá. E aí comecei a frequentar centros, vi mensagens psicografadas. Mas eu senti no coração, eu acho que tem uma coisa que acontece com a gente, eu senti no coração que existe uma coisa a mais. Eu sinto hoje, cada vez mais, por exemplo, eu oro de manhã, eu oro à noite, eu oro antes de cada reunião, eu sinto que existe uma presença do meu lado que me orienta. E eu sinto, às vezes, quando eu estou mal orientado, quando eu não tenho que tomar decisão, que a coisa está... Então, eu percebo que existe esse mundo do lado de lá. Eu, lógico, eu morro de medo de morrer, chegar do lado, está tudo preto. Então, chega lá, está São Pedro com um livro, falando assim, você passa, você desce, você vai para a direita, você vai para a esquerda, aquele monte de anjinho. Isso daí ia me decepcionar muito, entendeu? Mas eu tenho certeza que existe isso. Eu queria só fazer essa declaração para essa pessoa que perguntou, mas com certeza a sua resposta vai ser muito mais profunda e completa do que a minha, Marcelo. Não, não vai ser mais profunda, não. Você trouxe, nesse seu testemunho e nessa situação que ocorreu com você, nós temos aí inúmeros casos onde, talvez na figura magnânima de Francisco Cândido Xavier, quando não tinha nem Facebook, não tinha WhatsApp, que hoje um médium pode entrar no Facebook, no Instagram, ver a vida do fulano inteira. Então, sem dúvida, como disse aquele ateu que desafiou Bezerra de Menezes, né, que tinha muito charlatanismo, e tem muita falsificação, a gente sabe disso. Naqueles tempos heróicos, onde o espiritismo, através do nosso... Eu vou trazer aqui a figura do Chico, quando, com minúcias, com detalhes absolutamente impossíveis dele saber, não era uma carta genérica, daquelas mães que chegavam, trazendo nome, apelido, data, até assinatura do próprio menino que desencarnou e dando aquela carta para a mãe, naquelas filas quilométricas. Como é que o Francisco Cândido Xavier, que não tinha o primário, ia conseguir trazer aquilo de uma forma absolutamente incontestável? Então, tudo isso é mais uma ratificação de que a vida continua do lado de lá. Mas eu vou trazer uma outra coisa. Vamos agora partir de uma análise bem materialista. Ok,
Você acha que talvez não tenha nada do lado de lá. Ok, vamos trazer essa possibilidade. 50% você está certo, 50% eu estou certo. Vamos supor que eu esteja certo. Eu estou me esforçando para ser melhor, embora sei que sou muito imperfeito ainda. Embora eu saiba que tenho ainda as minhas situações que precisam ser resolvidas, mas eu tento, sem dúvida, fazer uma diferença na minha vida e na vida das pessoas que fazem parte do meu convívio. Dessa forma, eu tento impactar positivamente alguém, o mundo que eu vivo. Eu tento ser o melhor cidadão. Agora vamos imaginar na outra possibilidade. 50%. Não existe nada do lado de lá, o mundo acabou, fechou o caixão, é tudo preto, nada mais existe. Qual o incentivo que eu tenho para ser melhor? Eu vou aproveitar a vida. Eu quero roubar, eu quero fazer tudo que eu quiser fazer. Eu vou ser uma pessoa que eu quero viver a vida. Ou seja, não tem o menor incentivo para tentar continuar este processo de autoaprimoramento, de autoburilação, de reforma íntima. Porque se eu não tenho a perspectiva de progresso, de que a vida tem uma continuidade, qual o incentivo que eu tenho? Aí fala, tudo bem, Marcelo, perfeito. Mas então eu continuo materialista, eu quero aproveitar a vida, vou seguir desta forma assim. Perfeito. Quando a gente desencarnar, se eu estiver certo, eu vou para uma região espiritual, espero que seja razoável, pelo menos condizente aos esforços que eu fiz. Se você desencarnar e não tiver nada, você vai para um vazio completo, perfeito. Mas na hora derradeira, quando você for passar daqui para lá, você viver sem a esperança de encontrar os seus entes queridos, os seus amores, porque a gente vai fazendo amizades, a gente vai criando amores, meus filhos, minha esposa, meus amigos, estes laços de amor, de fraternidade, vão criando laços e a sensação de nunca mais os ver, a sensação de solidão, a sensação de vazio, eu acho que cria uma angústia tão grande, e talvez seja por isso que muitos jovens, nos dias atuais, onde a internet muitas vezes dita a própria conduta das pessoas, porque as pessoas ficam ali mergulhadas no TikTok, no Instagram, no Facebook, nessas coisas todas. É um mundo paralelo. Eu não estou falando que isso é ruim, não. A tecnologia é boa, mas por trás dela precisa ter um homem mais sereno, mais espiritualizado, para que eu possa fazer desta ferramenta boas coisas. Viver na perspectiva de uma situação materialista que eu nada mais vou encontrar do lado de lá, me traz uma grande angústia. Então eu prefiro, mesmo que seja uma grande ilusão, Marcelo, é tudo mentira, Marcelo. Tudo que você está falando é mentira. Eu prefiro viver neste mundo. Eu não estou tirando nem as provas e os testemunhos que você trouxe, porque eu tenho os meus também, que é absolutamente impossível falar. Como é que este médium soube, com os detalhes, com esta riqueza de detalhes, o que meu pai trouxe, o que as pessoas trouxeram? Impossível. Mas mesmo que isso seja uma ilusão da minha cabeça, eu prefiro viver achando e pensando que a vida tem uma continuação, que eu vou reencontrar com as almas queridas que já partiram antes de mim, vai me trazer muito mais paz e tranquilidade, mesmo que nada disso ocorra, vai me fazer uma situação, um ser humano mais dócil, mais sereno, mais feliz. Mesmo que seja uma grande mentira. Eu não sei se vocês conseguiram entender esta correlação que eu fiz. Fez sentido? Talvez o passarinho que voa mais alto possa explicar melhor do que eu. Mas eu vejo essa situação muito clara. Então, apegar-se a uma religião, melhor do que uma religião, desenvolver um sentimento de religiosidade. Religiosidade. A busca do divino dentro de mim. Porque tem religiões aí que mandam matar, vira homem-bomba. Tem coisas doidas por aí. Mas esse sentimento de religiosidade, de que eu pertenço a algo muito maior do que eu consigo imaginar, e de que este algo muito maior, dê o nome que quiser, Deus, Jeová, Alá, God, não importa. Ele é meu pai, ele é nosso pai,
e está preparando todos nós, mesmo com esses processos todos, para sermos um pouco mais felizes lá na frente. Tem aquela música. Como é que é a música, meu Deus? Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Viver. Eu sei que a vida será bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita, é bonita a vida. Então, continue com a beleza de ter a certeza, mesmo que ela, e desenvolva esta certeza, não de uma forma mecânica, simplesmente acreditando, investigue. A fé espírita, a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida a estudar. Por isso, o Espírito de Verdade nos fala: amem-se, primeiro mandamento, mas instruam-se. É uma fé racional, raciocinada. Eu não acredito simplesmente porque alguém me disse, porque esta lógica que todos nós já minimamente conseguimos construir com os pensamentos já passa a fazer sentido. E eu começo a observar estes testemunhos, como você muito bem trouxe, do teu pai que trouxe o teu apelido de um centro que nem te conhecia, não tinha a menor ideia, e te trouxe este apelido. Paulo, você me dá mais uma oportunidade de falar, que eu acho interessante, principalmente para quem não acredita, quem fez essa pergunta aí. Eu sou bastante curioso e vou atrás de muita coisa. O Paulo sabe aí, conheço bastante médicos. Eu participei há muitos anos atrás, por 2 vezes, de sessão de materialização, em Niterói, no Rio de Janeiro. Médium muito bom. Eu vi espírito materializado. Eu toquei espírito materializado. Um deles, inclusive, era um espírito muito conhecido, muito falado pelo Chico Xavier, que é Sheila. Eu falei e Sheila segurou as minhas 2 mãos. Espírito materializado. Então, eu tenho 100% de certeza. Se é possível ter mais de 100%, eu tenho toda essa certeza de que a morte não existe. Então, eu queria falar isso aí para a oportunidade de aqueles que não conhecem, eu já tive essa oportunidade. Paulo, numa psicografia de Chico Xavier, um espírito chamado Maria Dolores, ele nos traz. É o nome do meu centro aqui em São Paulo, Maria Dolores. Maria Dolores, ela traz uma mensagem através do Chico, falando de amor. Ela diz: em se falando de amor, lembra a dura indiferença, quando a treva se condensa nas forças da negação. Recorda a porta fechada, o desprezo, a zombaria de quem atravessa o dia com trancas no coração. Por quem és, alma querida, foge a sombra que enrigela, esparze a luz clara e bela, que em ti seja paz e amor. Tão curta é a vida na terra, viajas no mundo apenas, semeia os dons que armazenas e ampara, seja quem for. Ouvida mágoas, ouvida afrontas, a quem te fira, perdoa, compadece e abençoa, mesmo se alguém te maldiz. De todas as criaturas, aquela que mais condena é a que merece mais pena por ser a mais infeliz. E aí segue Maria Dolores, alma boa que me escutas, na fé que jamais se cansa, sê a bênção da esperança e a chama viva do bem. E aí a gente vai nesta caminhada, passando pela vida, tentando fazer a diferença na vida de tantas pessoas e na nossa própria vida. Seja, como diz Francisco de Assis, um instrumento de paz. Onde houver ódio, me ajuda a levar o amor. Onde houver o desespero, a esperança, onde houver a treva, a luz, e nesta fala tão bela que se transforma numa das orações mais bonitas do Santo de Assis, passe pela porta da vida, das múltiplas situações,
talvez como Maria Dolores, em se falando de amor, seja você também aquele que faz a diferença no mundo e esparze de alguma forma todos os bens do espírito que foi criado para ser feliz, que foi criado para amar e ser pleno. Muita paz. Obrigado, Marcelo. Foi muito bom. O tempo já passou. Próxima palestra vai ser no dia 21, do Passarinho, que está aqui. O tema vai ser Desmistificando a Reencarnação. Você quer dar uma introdução rápida, Passarinho? Abre o som aí, Passarinho, por favor. Estava tentando achar o som aqui no celular. A conversa nossa vai ser essa, vai ser difícil falar depois do Marcelo, mas enfim, a gente vai se esforçar. Vamos falar de desmistificar a reencarnação, e contar essa história de que a reencarnação não foi inventada pelo Espiritismo, né? E também não vai terminar aqui. E vamos conversar sobre isso aí, dia 21. Quais as implicações que a gente tem em saber disso, né? Você tem a implicação de isso existir e tem uma implicação muito forte de a gente saber disso, que a reencarnação é um processo das leis da física, não é religião, não é fantasia, não é misticismo. Vamos bater um papinho sobre isso aí, dia 21. Não, eu só peço, Passarinho, aqui no dia, você não fique com esse fundo preto, com essa camisa preta Tá falando de bonito, hein? Tá reencarnação, que bonito. vai dar um susto total aqui, entendeu? Estou parecendo uma aparição aqui. Marcelo, você quer se despedir? Em meu nome, em nome do grupo, muito obrigado. Mas a palavra é sua, Marcelo. Não, eu quero agradecer muito a vocês que tiveram a paciência de estar comigo até essa hora, de estar conosco até essa hora. Eu sei que eu não respondi todas as perguntas, eu sei que tem muitas coisas ainda que precisam ser melhor esclarecidas e eu não tive a capacidade, talvez, de trazer com um pouco mais de lucidez algumas perguntas, algumas respostas, principalmente destes que passam pelas vias do sofrimento, pelas vias da limitação. Eu sei disso tudo. Então, nestas minhas últimas palavras, e o passarinho vai ser muito melhor do que eu. Não conheço, eu estou conhecendo agora, mas como eu falei, com esse sobrenome ele vai voar muito mais alto do que eu. E a gente vai aprender muitas coisas. Então, muito obrigado. Estudem, não fiquem só com o Marcelo nesse. Eu trouxe aqui um aperitivo, e um aperitivo assim está meio, não é tão bom assim. Mergulhem nas obras espíritas para que elas possam trazer algum tipo de alento, de lucidez. E se não gostarem, tudo bem. Eu falo para as pessoas de outras crenças, de outras fés, se são católicos, se são judeus, se são evangélicos, permaneçam nas suas crenças. Se elas te trazem plenitude, felicidade, conexão com Deus. Mas, se possível, estudem o Espiritismo, porque talvez nós vamos fazer uma complementação de forma tão bela em todos estes filhos e filhas do Criador, que somos todos nós que tentamos, de alguma forma, encontrar significado na vida e fazermos a diferença nas nossas vidas e na vida de tantas pessoas. Vejo uma grande irmã aí, a Yara, uma irmã muito querida, Yara Vilela, esta alma corajosa que frequenta a nossa casa espírita e é uma verdadeira guerreira. Obrigada. E traz aí muitos exemplos de fé, de confiança irrestrita em Deus. Muita paz, que Jesus os abençoe todos. Muito obrigado. Marcelo, antes de ir embora, mostra o quadro da mãe de Jesus e conta a história dele. Isso foi uma tentativa, Emmanuel trazendo, Chico perguntando como seria a mãe de Jesus no mundo espiritual, como ela se apresenta no mundo espiritual. E aí Emmanuel vai trazendo para um pintor, um retratista, as suas, como se fosse um retrato falado. E muitas versões foram feitas até que saísse um retrato de como Maria de Nazaré se apresenta no mundo espiritual. E aí este foi o retratinho. Tem muitas casas espíritas, né?
Esse foi o retratinho que apareceu. Teria sido a Maria de Nazaré, através do que Emmanuel nos traz, através deste retratista. Eu não sei com detalhes a história, não, Paulo. Eu sei assim de uma forma muito simplificada. É porque esse retratinho estava aqui atrás, e o Paulo olhou com a visão de águia dele e falou: que retrato é aquele? Aí eu trouxe. Ele pediu para explicar, e ele falou assim: Marcelo, conta a história. Eu falei: eu não sou o melhor para contar a história de como é que foi toda a confecção desta imagem, mas me parece que foi assim. Ela Tá se bom. apresenta desta forma, parece, no mundo espiritual. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Próxima palestra, então, no dia 21, 19 horas, Desmistificando a Reencarnação com Passarinho. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Parabéns, Marcelo. Boa noite, pessoal. Só depois faz propaganda do canal do YouTube. Isso está no... A palestra de hoje vai estar no canal do YouTube, tá? Para as pessoas assistirem depois, os que não puderam participar hoje. Obrigado, pessoal.